Paz e graça, povo de Deus, passando aqui rapidinho, antes de você assistir o vídeo, para te pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar o seu like aí, porque é muito importante para o nosso canal, para que o YouTube ele possa recomendar os nossos vídeos para mais pessoas. E se você quiser ser um semeador no nosso ministério na Igreja Batista Filhos do Altíssimo, né, ao longo de todo o vídeo nós teremos aí o QR Code, né, que você pode abençoar com qualquer valor, e também na descrição do vídeo temos o nosso e-mail, que é a chave Pix, que você também pode ofertar com qualquer valor. Amém? Um forte abraço, Deus abençoe e bora pro vídeo. Porque Deus ainda vai continuar falando aos teus corações. Pai amado, Pai querido, Deus de poder e de maravilha, eu venho te apresentar a tua filha, a tua escolhida, que o Senhor separou nesta noite para trazer a palavra do alto. Ó Deus, eu te peço, meu Senhor da glória, venha usar a tua filha poderosamente. Ó Deus, visita a família da tua filha, guarda, livra de todo mal. Ó Deus, eu te peço, Senhor, visita a saúde da tua filha, meu Pai, da força. Ó Deus, toma aquele ministério em tuas mãos, Senhor, que às vezes, meu Pai, o cenário está improvável, mas o Senhor é Deus para fazer o sobrenatural, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Ó Deus, dá força aos teus filhos, meu Pai, para pelejar por aquele ministério lá, Senhor. Vai lá, meu Senhor, desfazendo todas as orações ao contrário, toda obra feita, meu Senhor, para que feche aquela porta, Pai amado, Pai querido. Mas nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, eu te peço, Senhor, desfaz toda oração contrária, toda obra de macumba que foi aliada. Agora, em nome de Jesus, estende as tuas mãos e faz aquele ministério crescer, Senhor. Alarga as portas, alarga, meu Senhor, envia alma naquele lugar, Senhor. Pai, que o teu nome seja pregado, porque, meu Senhor, muitas portas estão abertas, mas para pregar a verdade tem poucos. E ali, meu Senhor, aquela porta foi aberta para pregar a verdade, que o Senhor liberta, que o Senhor salva e leva para o céu. Ali não foi para pregar a porta, meu Pai, de chave de carro nem de apartamento, não. Foi para pregar a libertação, cura e salvação. Oh, meu Pai, eu te peço, envia pessoas a mim, Senhor, para ter um encontro contigo e ser levado para o trono da glória, Pai. Eu te peço, Senhor, usa a tua filha de maneira poderosa neste lugar. Faz o teu querer, faz a tua vontade, Senhor. Não que seja para massagear nem o meu ego, nem o ego do teu povo, mas que seja para pregar a tua verdade, porque a tua verdade liberta, salva, cura e leva para o céu. Então aqui, meu Senhor, este lugar é para pregar a palavra, a verdade. Por isso, meu Senhor, que o Senhor envia homens e mulheres de Deus, que venham, Senhor, para fazer a tua vontade, não as nossas e nem a da pessoa, mas é a tua, Senhor. Então, meu Senhor, fique à vontade, usa a tua filha poderosamente nesta noite, e as palmas exaltam o Senhor. Aleluia. Aleluias, glória a Deus. Deus é fiel, Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Eu cheguei neste lugar, Aleluia. eu senti a presença do Senhor e foi crescente. Deus está neste lugar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a pastora me deu um abraço, eu disse: ela, pastora, que responsabilidade. Trazer uma mensagem numa campanha de 21 dias. O povo já deve estar fatigado de tanto ouvir esse jejum de Daniel, mas sempre tem um pouco mais na igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou aqui com meu esposo, com meu filho, representando o nosso ministério, Igreja Batista Filho do Altíssimo, Ministério Deus Proverá.
Estou aqui do lado do meu filhão de coração, pastor de vocês. Esse pastor que eu tanto amo. E aprendi a amar essa pastora, né? Eu não conhecia. E aí... Porque, gente, amar a gente aprende, viu? Não venha dizer que a gente amou à primeira vista, não. É paixão. E amor, ele vai acontecendo com o tempo, com a convivência. Então, a gente aprende a amar. Viu? Então, não pense que essas paixões assim loucas é amor, não. E paixão acaba logo. É amor, não. Amor é construído com o tempo. Por isso que eu disse que eu aprendi a amar a pastora. Porque eu vi esse coração gigante. E a cada oportunidade que eu tenho de vir aqui, eu me sinto feliz. Porém, eu ainda tenho medo de ministrar. Porque eu não tenho esse chamado. Mas eis-me aqui. Eu sempre digo ao Senhor isso. Pai, eis-me aqui. Me usa no meu chamado, me usa no que o Senhor quer. E se eu fui convocada, eis-me aqui. Eu disse, pastora, eu queria fugir. Pastora, eu queria fugir, mas eis-me aqui. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ao tema desta campanha abençoada. Está lá no livro de Daniel, no capítulo 10, não é isso? Versículo 2. Mas eu quero começar a partir do verso 1. Quem tiver com sua Bíblia. Quem puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Quem não puder, por favor, sinta-se à vontade de ficar sentado. Não é porque a missionária pediu que você vai fazer esse esforço. Se você não pode ficar confortável, porque o Senhor vai saber que você está em reverência a Ele mesmo sentado. Amém? Fazendo isso com a palavra do Senhor. A partir do versículo 1. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Podeis sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eu já conheci essa palavra, mas é sempre bom a gente estudar, a gente pesquisar um pouco mais e pedir a revelação do Espírito, para que Ele venha trazer um pouco mais da palavra para a nossa vida. E enquanto eu estava estudando essa passagem desse capítulo 10, o Senhor vem trazendo essa revelação para Daniel, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que me chamou a atenção, eu acredito que vocês já tenham ouvido no decorrer desses dias, estamos no dia 15, então desde o dia 1º vocês têm ouvido falar dessa revelação do Senhor para Daniel. E algo interessante que a palavra vem trazer para nós, é que Daniel ele vai falar o seguinte, no verso 1, no verso 1 vai dizer o seguinte, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Essa visão, quando ela veio para Daniel, louvado seja o nome do Senhor Jesus, era algo, Daniel já tinha revelações do Senhor. Eu acredito que vocês já tenham ouvido que Deus, ele falava com Daniel, ele revelava para Daniel, só que esta revelação mexeu com Daniel. Essa revelação, vamos trazer para o nosso popular, tremeu a base de Daniel. Porque Daniel, quando teve essa revelação do Senhor, ele tomou uma atitude. Não que ele não tinha tomado outras vezes, mas dessa vez mexeu com ele. E ele tomou uma atitude. Ele não ficou de braços cruzados. Ou ele não esperou o dia do culto para vir conversar com os pastores. Ele tomou uma atitude. Mencionada que atitude foi essa aí, vem o verso 2, que é o verso desta campanha, que vai dizer o seguinte, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Mas ele não estava apenas triste. Ele não ficou só triste. Ele tomou uma atitude de quê? Porque
jejum de Daniel. E cada pessoa que faz tem o seu propósito. Não é errado fazer. Mas quando nós buscamos aprofundar essa campanha, esse jejum, e saber que Daniel, ele não simplesmente se absteve do alimento. Daniel, como muitos de nós fazemos jejuns, a gente simplesmente para de comer. Mas faz tudo que a gente tem que fazer, pastor. A gente conversa, a gente fofoca, a gente fala no Zap, a gente vê no Instagram, a gente vê tudo que a gente tem que ver. Mas não se separa para ter aquele momento com o Senhor. Daniel, essa campanha, esse jejum, ele vai relatar que ele não comeu coisas agradáveis. Mas ele não está querendo dizer que a gente tem que jejuar, ou a gente ficar triste, ou a gente prancha. Não, ele está querendo dizer para mim e para você que ele se afastou das delícias. Ele se afastou de coisas que podiam distrair ele. Mas ele não só parou de comer aquilo que trazia alegria ao coração, mas ele também orou, pranteou. Ele não ficou de braços cruzados esperando Deus responder, Deus falar mais alguma coisa para ele. Daniel, ele teve atitude. E por que essa campanha? Eu acredito, e o que o Senhor falou no meu coração enquanto eu estava ouvindo os louvores aqui, Deus falando ao meu coração. E o Senhor falava, minha filha, tem muitos corações machucados neste lugar. Muitos corações feridos neste lugar. E eu sei que essa campanha não é para passar, é mais uma campanha no ministério. Não é só para encher a igreja ou trazer pregadores diferentes no ministério. Eu sei que há um propósito de Deus para as vidas de vocês. E não só para de vocês, mas para de todos que venham e os que vão assistir e que estão assistindo. Então, quando há uma campanha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Deus fala que existem esses corações, é porque o Senhor quer tratar. Mas para o Senhor tratar, precisa haver uma oportunidade. E que oportunidade é essa, missionário? Eu estou aqui desde o primeiro dia da campanha, mas não é só isso. Porque muitas vezes você recebe o alimento, que é a palavra, mas não passa disso. Vocês não tomam uma atitude. Vocês não mudam a oração ou a posição ou o posicionamento diante de Deus. E é isso que o Senhor quer para mim e para a sua vida. Quando o Senhor, a pastora nos convidou, nos convocou, intimou para estar aqui, e eu disse ao meu esposo, ele tem um chamado, ele tem o dom da palavra, meu chamado já é outro, mas eu sei que tudo há o propósito de Deus, e se eu estou aqui é porque o Senhor permitiu que eu estivesse aqui. E eu tenho dificuldade, meu pastor, eu sou professora, eu sei interpretar texto, gente. Uma coisa simples que o professor pode fazer é interpretar texto. Só que se não tiver revelação da palavra, não vai adiantar nada chegar aqui e falar muito bem. E o que eu pedi a Deus todos esses dias era isso. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. É algo que eu digo a Deus e é particular meu e dele. Eu posso ministrar aqui 5 minutos, mas que toque no coração de alguém. Porque eu não quero emoção. Sabe, chamar da palavra é meu marido. Mas se eu vim aqui, é porque Deus tem algo para tratar conosco. Sabe? E se eu estou aqui, Deus tem algo para falar. Deus tem algo a mais para dizer. Porque até o 21º dia desta campanha, o Senhor tem que tratar com cada um de nós. Dos que estão perto e dos que estão longe. E se o Senhor falou que Ele quer tratar corações, até o dia 21, eu sei que tem pessoas que vão testemunhar o que o Senhor está fazendo. Mas precisa haver uma mudança de quê? De posicionamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Daniel ele vai relatar que ele não comeu manjares, quando Daniel vai relatar, ele não está dizendo a mim e a você, copie do jeito que eu fiz. Não. Daniel está dizendo, olha, eu fiz desta forma para que o meu corpo entendesse que eu preciso me posicionar diante do Senhor e nada pode me distrair. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E enquanto eu estudava, eu dizia, Senhor, não entra. Eu sei interpretar texto, mas não entra. Se o Senhor não falar comigo, eu vou chegar lá e não vou falar nada. E o Senhor veio falando e veio falando e veio falando. Eu digo, Senhor, mas onde é que vai encaixar tudo isso?
esperar o Espírito Santo dizer as coisas. Porque eu sei que quando o Espírito Santo conduz, uma palavra apenas chega ao coração que necessita ouvir aquilo. Necessita, para quê? Para que o Senhor venha continuar o trabalho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra vai dizer, pois Santo Deus. Aleluia. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. E eu ainda ouvi em algum tempo da minha vida, da minha caminhada com Cristo, que enquanto Daniel ele fazia este propósito, essa separação, eu penso desta forma, ele se separou das coisas que poderia distrair. E durante essas 3 semanas, o Senhor começou a trabalhar em favor de Daniel. Mas Daniel via? Me responda, Daniel via? Não. Daniel sabia? Não. Assim é na minha e na sua vida. Porque quando nós nos dedicamos a fazer algo que ninguém sabe, só você e Deus, a gente quer que a resposta chegue logo. Imediatismo do ser humano. Quantos vai chegar o 21º dia desta campanha? Não vai ver, mas precisa crer. O Senhor fala que bem-aventurados é aquele que não precisa ver, mas precisa crer. Então sejamos bem-aventurados, crendo no que Deus prometeu para cada um de nós. Mas muitas vezes a gente quer o chá. Por quê? Porque a gente quer lembrar do Gênesis. Ou haja luz e houve luz. Mas nem sempre é assim. Porque para se cumprir na minha e na sua vida, cada um vai ter o seu tempo. Talvez a palavra que você ouviu no dia 1º de março vai se cumprir na sua vida no dia 1º de março do ano que vem. Mas você precisa perseverar. Como assim? Crendo em quem? Em Deus. E na palavra que foi proferida para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o verso 3 fala: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Vocês já ouviram repetidamente esses versos. Eu sei que vai ficar gravado na mente de vocês. E eu creio que em nome de Jesus não se prendam apenas à abstinência do alimento. Que não é esse o foco do jejum de Daniel. Não adianta você se privar do alimento e a vida continuar. Não. Você precisa ter um tempo de separação com o Senhor. Aí, não sei se vai ser 21 dias, não sei se vai ser 7, não sei se vai ser 3 dias, ou se vai ser 24 horas. Unicamente você e Deus. Porque sempre nós vamos encontrar impedimento. Por que a senhora está falando isso? O primeiro impedimento é a nossa mente. A gente sempre vai dizer, eu não consigo, porque tenho filho para cuidar, tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Só que tempo a gente arranja. Uma conhecida minha, ela dizia assim, ó, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Eu comecei a pensar, e é verdade. Quando eu quero algo, eu dou um jeito para conseguir, mas quando eu não quero, eu dou uma desculpa. E assim é na nossa vida. Se nós não nos posicionarmos diante de Deus para algo que a gente sabe que é caso de vida ou morte, vai passar, a gente vai empurrando, e como aquela música, deixa a vida me levar. E crente, muitos vivem dessa forma, ainda não cantando, mas vivendo. Deixa a vida me levar. E não é assim. Precisamos nos posicionar diante do Senhor. Nos posicionar. E olha o que é que o Senhor fala. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que a palavra vai dizer no verso de número 12. Não, no verso de número 11. Eu quero o número 11. E me disse, Daniel, homem muito desejado, atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, ele estava tremendo. Então lhe disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, desde o que, igreja? Fale de novo, desde
você precisaremos passar. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Porque se não fosse dessa forma, a gente não mergulharia mais profundo para ter intimidade. Isso não quer dizer que Deus é mau. Isso não quer dizer que Deus é perverso. Isso não quer dizer que Deus deixou a gente na mão do inimigo. Pelo contrário. Se não estivéssemos passando por algumas situações, não mergulharíamos. Não desceríamos mais. Não caminharíamos mais 1000 côvados. Deixaríamos a água no calcanhar. E não teríamos intimidade com o Senhor. Quantos de nós, eu tiro isso como minha experiência, precisei passar por um vale, por uma situação difícil, que eu sabia que só o Senhor podia me tirar daquela situação. E eu só voltava a minha face para Ele, porque eu sabia que não teria outra pessoa que podia me tirar daquela situação se não fosse Deus. Mas se fosse diferente, eu ia procurar alguém. Um amigo, um professor, a minha mãe, o meu esposo. Mas no momento de desespero, a gente procura o Senhor, porque sabe que só Ele pode. Mas não deveria ser assim. Mas é, igreja. Mas existem momentos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a palavra vai dizer para mim e para você. Existem coisas na nossa vida que já foi liberado no reino espiritual. Mas por que eu não recebi? Será que eu vou ter que fazer um jejum de Daniel para receber? Não. Você precisa se posicionar diante do Senhor. Porque a palavra vai dizer que a resposta chegou para Daniel desde o primeiro dia. A resposta chegou desde o primeiro dia. Será que no reino espiritual a resposta para mim e para você não está lá? Impedida de chegar? Por quê? Porque o inimigo está guerreando? Pode sim. Mas muitas vezes sou eu e você que estamos impedindo isso de chegar até mim e você. Apenas um posicionamento. Às vezes Deus fala para que nós nos calaremos, para que Ele peleje por mim e por você. Mas muitos vão dizer, mas Deus me conhece, eu sou assim, eu não consigo ficar calado. E a bênção fica retida. Ah, porque Deus é mau? Não, o Senhor não é mau. Mas eu e você nos posicionamos de uma maneira errada. Que essa campanha, sabe? Que eu sei que vieram os ministrantes perfeitos, maravilhosos do Senhor e trouxeram uma palavra para vocês. Como eu disse ao Senhor, o Senhor sabe que o meu desejo do meu coração não é pregar maravilhosamente mesmo, porque eu não sei. Na maioria das vezes o Espírito Santo me traz para trazer recado e chega no endereço certo. E eu vou embora. Eu não ministro. O meu esposo está aqui, ó, ele é meu termômetro. E não é para me dizer, massagear o meu ego, pelo contrário. Na maioria das vezes ele fala algo para o meu crescimento. Mas eu chego em determinados lugares que ele fala assim, eita, aconteceu isso, isso e isso. Eu disse, marido, mas Deus mudou toda a ministração, porque Ele queria tratar com alguém e tratou. Eu ainda questionei o Senhor quer mesmo que eu leve essa palavra? Porque se o Senhor for mudar, me prepara. Mas Deus sabia que estaria aqui hoje. O Senhor sabia que vocês já ouviram essa ministração ontem, anteontem, e outro dia. Mas por que Deus quer tratar comigo e com você mais uma vez sobre isso? Posicionamento. E olha meus pastores que estão aqui na tribuna. Deus me disse uma simples palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Ele disse a mim essa palavra, eu disse assim, Senhor, está tudo dentro do contexto do que eu estou ministrando. Mas como é que eu vou encaixar essa palavra? E aí Ele falou para mim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Isaías. Ele disse o seguinte para mim, ó. Sejam indesistíveis. Quem já ouviu essa palavra? Indesistíveis. E eu fiz assim, poxa Senhor, mas eu vou colocar, eu vou encaixar na ministração de Daniel. Sejam indesistíveis. E ele disse, pois ele foi indesistível. Por quê? E eu pergunto a Deus, sabe, às vezes Ele responde, às vezes não. Ele vai lá na palavra e me dá a resposta. E eu disse assim, Senhor, Daniel foi indesistível e o Senhor quer que nós sejamos indesistíveis, sim. Porque
Porque Daniel, ele não sabia que a resposta já tinha chegado. Daniel não sabia a guerra que estava sendo travada em favor da resposta dele. E nós também não sabemos. Nós não sabemos qual é a classe de principado e potestade que se levanta para impedir a nossa vitória, para impedir que você chegue na igreja. Você só sente uma dor de cabeça, mal-estar, uma preguiça. E não sabe que isso é uma guerra que está sendo travada por sua vida. Para que você não ouça a mensagem do Senhor. Porque a palavra é alimento. E o nosso coração é terra. Mas todos os dias a gente tem que fazer com que essa terra seja fértil. Para quando a palavra cair como semente meu em seu coração, ela possa germinar a 30, a 60 e a 100 por um. Sabe? E quando o Senhor falou que nós deveríamos ser indesistíveis, eu me lembrei de um louvor, que tem uma parte desse louvor de Ludmilla que ela falava, né? Repetia várias vezes, indesistíveis, indesistíveis, indesistíveis. E eu dizia, Senhor, mas como nós sejamos indesistíveis em todo o nosso cenário de vida, que qualquer coisinha esmorece o coração do crente. Eu não conheço um crente super crente, vocês conhecem? Eu não conheço. Eu não conheço. Passamos por altos e baixos. Eu passo por altos e baixos. Tem momentos que dá vontade até de desistir. Mas sabemos que para a obra que fomos chamados, não podemos desistir. E o Senhor fala que deveríamos ser indesistíveis, porque na mais simples adversidade, a gente pensa em desistir. A gente pensa em dar um passo para trás. A gente pensa em dar um tempo na fé. Como eu já ouvi pessoas dizer isso, eu vou dar um tempo na fé. Como é isso? Alguém me explica o que é isso, dar um tempo na fé? Você vai deixar Deus na gaveta? Você vai deixar Deus de lado e vai fazer as coisas do seu jeito? E quando tudo der errado, você vai tirar ele da gaveta? É assim? Não. Precisamos ser indesistíveis. Por quê? Indesistíveis é aquela pessoa que mesmo passando por luta, mesmo passando por vale, mesmo o inimigo batendo em sua porta, desbofeteando, você diz, ainda na minha pouca força, eu não vou desistir. Ainda na minha pouca força, eu vou seguir em frente. Senhor, me ajuda, me ampara. Eu estou me arrastando, mas não deixa eu cair. Não deixa eu perecer. Pai, me ajuda a me tornar mais forte diante do Senhor. Me ajuda a me tornar mais forte na sua obra. Me ajuda a me tornar mais forte aonde eu chegar. Isso é ser indesistível. Não quer dizer que ser indesistível é um super-herói, não, pelo contrário. É aquele que persevera, é aquele que luta, ainda com a menor das forças. Ainda quando tudo na sua cabeça está dizendo, vai dar tudo errado, vai desistir, não tem jeito mais, acabou para você. Você vai dizer, eu sou um indesistível. Eu sou uma indesistível. Eu não posso retroceder. Eu não posso olhar para trás, eu tenho que seguir em frente. Ainda que de um lado venham 10 para me apunhalar, ainda que na minha frente venha um exército, ainda que todos me cerquem, eu preciso olhar para o alto e dizer, eu sou uma indesistível e eu não vou perder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desde o primeiro dia em que aplicaste o seu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Sabe o que é isso? Está escrito para que a gente tome como exemplo, Deus. A Bíblia vai falar que Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sabe o que é isso? Quantas vezes vocês podem até ter testemunhos para dizer a respeito disso? Quantas vezes você entrou em situações que você sabia que se Deus não mudasse o cenário, alguém ia morrer, alguém ia sucumbir,
A doença era terminal. E Deus mostrou a você que Ele ouviu a sua oração. Às vezes você pode nem ser um cenário desse de morte. Pode ser algo simples. Às vezes, uma oração por causa de uma dor de cabeça. É Deus. E às vezes a gente tem vergonha de testemunhar que Ele fez. Ele curou uma dor de cabeça. E quando a gente deixa de testemunhar, a gente não vai glorificar o nome dele em outros corações. Porque muitas vezes a gente quer testemunhar que o Senhor deu um livramento de tiro, deu um livramento ao parente, deu um livramento de um acidente. Mas às vezes, simplesmente, o Senhor deu um livramento do seu cartão que não pôde ser clonado. Isso é uma vitória. Às vezes é um livramento de uma briga entre vizinhos que você interviu e clamou o nome do Senhor, clamou o sangue de Jesus e houve paz naquele lugar. E a gente não fala. A gente não chega aqui diante do altar de Deus e fala. E aí muitas vezes a gente quer ver aqueles milagres grandes, sabe? Do paralítico andar, do mudo falar, do surdo ouvir. Mas se a gente não alimentar a fé do nosso irmão, como é que a igreja vai chegar? Como é que as pessoas vão acreditar no Deus que tem nessa igreja? Sabe? É o mesmo Deus, é o nosso Deus. E a palavra, ela diz que o Senhor ouviu as palavras de Daniel. Foram as palavras dele e as suas diante do Senhor. Será que é palavra de oração? Será que você clama a Ele e agradece, que é importante? Ou você só abre a boca para murmurar, reclamar, falar que está errado, que está feio, que está pouco? E aí? Ó, é um eco. O que é que está reverberando, que está saindo da sua voz no reino espiritual? Você está agradecendo a Ele pelas coisas ruins que têm acontecido com você e Ele te manteve vivo? Você tem glorificado a Ele pela sua vida, pelo seu acordar? Aleluia. Pela oportunidade de estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus? Sabe? Deixa reverberar. Sabe? Deixa o eco de você glorificar a Ele, dizer que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso e que você não vive sem Ele. Ainda que muitas vezes nem você acredite no que você fala. Desculpe o que eu estou falando. Sabe? Falar da boca para fora, mas fale. Mas fale que um dia vai ser verdade. Fale que um dia vai ser verdade. Jesus, eu te amo. Mesmo sem você sentir esse amor, ainda que seja um grãozinho de mostarda, esse amor vai crescer. Mas comece a declarar. Comece a declarar. Eu ouvi dos antigos que a palavra, ela tem poder, sim ou não? Então tem que ter poder o que você vai proferir. Se você diz que eu te amo e a palavra tem poder, esse amor vai chegar em seu coração. Vocês estão entendendo, igreja? E algo que Deus falou no meu coração e o Espírito Santo me lembrou agora. E eu vou falar. Amém. Glória a Deus. Enquanto eu estava estudando, o Senhor vai trazendo algumas coisas ao meu coração e depois eu esqueço. Mas Ele trouxe agora porque eu me lembrei. O Senhor falou no meu coração, liberar perdão. Eu disse, o que é que tem a ver o jejum de Daniel com liberar perdão, Senhor? Se Ele trouxe ao meu coração hoje, é porque tem pessoas que estão precisando liberar perdão. E o príncipe da Pérsia, que está impedindo a sua bênção de chegar, se chama a falta de liberação de perdão. E se você não liberar perdão, não é a missionária que vai te obrigar, não. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Sinto muito. Suas orações não serão concedidas. Como assim, missionária? A Bíblia diz sobre isso. Não é a missionária que está falando. Eu não estou inventando para vocês que pegarem lá fora. A Bíblia fala sobre isso. E outra coisa, deixa eu te dar uma informação. Não espere sentir, não. É que nem o amor. É que nem o amor, você decide. Você precisa decidir. E eu vou lhe dizer por experiência própria. Na maioria das vezes que eu prego, a gente tem que pregar o que a gente vive. Por isso que eu falo o que eu vivo.
Eu sofri. Só não chorei lágrimas de sangue porque eu não sabia como é que fazia a lágrima de sangue descer, mas doía. Sofri por mais de 2 anos. Porque a cada dia que eu ia na casa de uma certa pessoa, eu era insultada, rechaçada, de toda forma que você imaginar. E a cada dia que eu ia, que eu precisava ir, eu sofria antecipado. E quando eu vinha para casa, eu sofria mais, porque eu lembrava de tudo que eu ouvia. Mas chegou um belo dia, que eu já cristã, eu decidi liberar perdão. Ah, missionária, então foi fácil. Não foi não. Não foi não. Sabe por quê? Porque quando você decide, não é como um passe de mágica. Você acha que o sentimento vai embora? Não, não é assim não. Mas eu decidi. E nesse dia, por incrível que pareça, eu também decidi fazer um jejum. Que não foi de Daniel, mas foi um jejum. E eu resolvi fazer um jejum de manhã, meu filho. E disse a Deus que eu não sabia a hora que eu ia acabar esse jejum, mas que eu só ia acabar o jejum quando eu sentisse que o meu coração não ia doer mais quando eu lembrasse das palavras. Podia durar um dia ou mais que um dia, mas eu estava decidido. Eu comecei bem cedinho. E nesse dia eu não fiz nada em casa, só orar e lembrar das palavras. E dizer a Deus, Deus, eu quero liberar perdão. Eu chorava com a lembrança das palavras. E eu dizia, Deus, eu quero liberar o perdão. E cada palavra que eu lembrava, cada insulto, eu dizia, Senhor, eu quero liberar perdão. Não é fácil. Vocês estão diante de uma pessoa que sofreu para liberar perdão. Sabe por quê? Porque logo depois, aí eu vou te contar, vou encerrar, vou concluir. Passei o dia inteiro no jejum, orando, louvando e chorando, porque eu lembrava e sentia a dor. No finalzinho da tarde, lá para umas 3h30 para 4 horas, eu dobrei meu joelho, porque eu dobrava o joelho de 1 em 1 hora, eu dobrava o joelho para orar. E nessa hora eu dobrei o joelho e disse, Senhor, eu não suporto mais ficar com essa mágoa no meu coração. Igreja, isso é só para quem crê. Eu senti como se alguém tivesse tirado uma mochila de 100 quilos dos meus ombros. Aleluia. Eu senti como se tivesse tirado, arrancado de mim, tirado do meu corpo esse peso. E quando eu senti isso sendo tirado de mim, eu me senti mais leve. É difícil ver eu me sentir mais leve, mas eu me senti mais leve. E eu sentei na cama e comecei a chorar mais ainda. Só que, igreja, deixa eu falar uma coisa a você. Você acha que quando você libera perdão, a pessoa vai parar de fazer? A pessoa vai continuar. Só que aquelas feridas tinham começado a sarar, porque eu tinha tomado a decisão de liberar o perdão. E eu chorei, glorifiquei o Senhor naquele dia. Eu senti uma paz. E eu senti que o Senhor tinha ouvido a minha oração naquele momento. E Ele sabia que meu coração naquele momento estava voltado para liberar perdão para aquelas pessoas. E eu liberei o perdão e eu me senti mais leve. E aí a gente faz. Eu fiz, não sei se vocês fazem isso, mas eu comecei a lembrar de cada coisa. Mas a lágrima não veio. Aí eu comecei a lembrar de cada situação, as piores, para ver se realmente tinha acontecido algo comigo. Eu lembrava assim, mas eu não sentia aquela dor. Eu lembrava, porque não é amnésia. Liberar perdão não é amnésia. Você vai lembrar, mas você não vai sofrer. Ainda que você lembre, pode vir uma dor bem longezinha ainda, porque você ainda não está 100% curada. Porque não foi de repente. Eu senti um peso sair. Mas eu sabia que novos encontros aconteceriam. Então eu continuei a oração. O jejum encerrou naquele dia, mas eu continuei em oração. O sofrimento de ir, a ansiedade, o medo de ir foi diminuindo. Eu comecei a olhar aquelas pessoas diferentes. Os insultos continuaram cada vez pior. Quem mudou fui eu. Porque eu não guardava mais. Eu dizia, Senhor, não deixa descer no meu coração. Senhor, eu não quero sofrer. Eu não quero ficar ferida. Sabe?
Porque tem momentos na nossa vida que às vezes é melhor se afastar, mas eu era, não obrigada, mas era necessário eu ir. Mas eu sabia que eu sofreria aqueles insultos. E isso perdurou por muito tempo, sabe? Porque era hábito das pessoas agirem dessa forma. Não comigo, mas com qualquer outra pessoa. Mas a diferença aconteceu comigo. Eu comecei a mudar. Então, se o Senhor fala hoje para mim, para você, estamos no jejum. Algo precisa ser quebrado para que o Senhor comece a penetrar nesses corações. Comece a trabalhar. Comece a sarar. Porque você eu falo nós, todos vocês. Deus vai colocar pessoas em seu caminho e você vai ter que ter experiências para tratar com elas. Experiências de cura. Experiências de libertação. Sabe? Porque quem está ferido sangra em cima de outras pessoas. Mas quem está sarado vai ajudar a outras pessoas a sararem. Porque eu trouxe essa experiência especificamente para falar para vocês. Porque foi um período difícil na minha vida. Que eu podia simplesmente jogar para cima e não querer mais estar ao lado dessas pessoas. Era um direito que eu tinha. Mas eu preferi fazer da forma certa. Liberar o perdão, sabe por quê? Porque quando a gente libera o perdão, a gente faz bem pra gente, né? Pro próximo não. Porque aí as coisas começam a trabalhar em nosso favor. E eu sei que tem pessoas aqui neste lugar que tem ferida antiga. Tem ferida antiga e que até acha que não sente mais. Sabe? Convive com a pessoa. Mas ainda, quando lembra, tem aquela mágoa. Ainda que tenha passado muitos anos, mas o perdão não foi liberado. Precisa ser quebrada essa cadeia. Essa cadeia ela precisa ser quebrada. O perdão precisa ser liberado, porque senão vai chegar no último ano desta campanha e você não vai ter tido uma experiência com Deus. Igreja, quando eu cheguei aqui, eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. Se eu não me controlasse, eu ia pular aqui que nem pipoca. E não é emoção, não. Porque a gente tem discernimento para saber o que é emoção e o que é o Espírito Santo de Deus. Então eu senti a presença do Espírito, mas também senti que tinham pessoas que não estavam sentindo nada porque existia barreiras. E não pode haver barreiras. Se sou na casa do Senhor, igreja, sabe? É lugar de entrega. Aleluia. Sabe? Se reserva. O que adianta alguém saber que você está chorando? Chore! Se você é homem, chore! Deus precisa tratar os homens. Porque tem homem que acha que chorar vai demonstrar fraqueza. Não chore diante de Deus. Porque Ele precisa te tratar. Ele precisa te curar. Sabe? Ele precisa chegar em um lugar que você não está deixando Ele chegar. E Ele precisa ter acesso exclusivo a esse lugar. Porque senão a campanha vai acabar e você vai ter superficialidades com Deus. E Ele não quer isso, Ele quer profundidade. Essa campanha é campanha para que você entenda. E quando você faz uma oração, a resposta, ela vem. E muitas vezes a gente olha e diz assim, poxa, essa resposta não chegou. Não, ela chegou, mas não foi do jeito que você queria. Às vezes a gente quer ouvir algo que massageie o nosso coração. E muitas vezes, se a pastora Cláudia, o pastor Isaías chamar a missionária Rosana, na maioria das vezes vocês não vão ouvir de mim algo que massageie o seu coração. Porque eu amo a Deus mais do que a vocês. Aleluia. E fazer a vontade dele ainda muito mais. Então eu prefiro ficar sentada ouvindo, sabe? E me alimentando, do que chegar aqui e falar qualquer coisa. Por isso, quando eu disse a Deus, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não é no lugar não, que no lugar Ele está. Mas se o Senhor não estiver comigo, não vai adiantar nada eu chegar aqui com a minha eloquência, com a minha retórica, falar muito bem, falar bonito, falar 1h20 e vocês saírem daqui vazios. Se não tiver uma quebra do que Deus está falando aqui, o Senhor tem falado com homens aqui agora. Precisa haver uma quebra.
Porque o Senhor está tentando penetrar um lugar profundo que ele não está tendo acesso. E ele está dizendo que é uma mágoa antiga. E tem uma recente que está machucando. E que o coração está triste. E que muitas vezes dá vontade de chorar. Mas tem vergonha de chorar. E Deus está dizendo, eu só posso penetrar se você permitir. Aleluia. A palavra em Apocalipse 3:20 diz, estou à porta e bato. Ele está batendo na porta. Mas se você não permitir ele entrar, ele fica impossibilitado de trabalhar, você vai viver das migalhas que caem da mesa do Senhor. E olha, vocês não são bastardos. Não se contente com migalhas. Não se contente com a bênção que vem para o seu irmão ou para seu cônjuge. Não se contente com isso. Queira mais de Deus. Queira experiências, sabe, sobrenaturais com o Senhor. Essa campanha é para você mergulhar. Essa campanha é para você se entregar. Essa campanha é para você dizer, Senhor, hoje eu estou aqui para tudo ou nada. Seja um kamikaze com Deus. Se entregue verdadeiramente a Ele. E tenha certeza de uma coisa, você não se vai perder em nada. Sabe, você pode dizer assim, mas eu estou liberando perdão para todo mundo. Sabe, enquanto eu estou falando aqui, fale com Deus aí, Senhor, será que tem alguma coisa realmente que eu estou impedindo de liberar o perdão? E isso está impedindo algo de acontecer em minha vida? Porque tem pessoas que o Senhor conversa, tem pessoas que o Senhor fala, tem pessoas que o Senhor já chamou a atenção, não só na igreja, mas no particular, dentro da palavra, mas está se fazendo de desentendida, de desentendido. A Bíblia vai falar que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vamos rever os nossos conceitos. Gente, não está mais no tempo da gente brincar, não. Eu não estou falando que vocês estão brincando, não. Não estou ofendendo ninguém aqui. E quando eu falo a gente, eu me coloco no pacote. Sabe? Vir à igreja por vir, se está perdendo o seu tempo. E se Jesus voltar agora, eu não falo nem hoje, eu falo agora, exatamente agora. Quem não liberou o perdão não vai ter oportunidade de liberar. Não espere chegar em casa para você dizer assim, Senhor, decida agora. Olha, pai, começa a trabalhar em mim aí, que eu não sei como é que vai ser não, mas me ajude. A ofensa vai vir, o insulto vai vir, a afronta vai vir, mas me ajude a segurar a minha língua. Porque tem muitos que o pecado está aqui na porta, ó. Se alguém tropeçar em você, ou se alguém fizer qualquer coisa, você, como muitas pessoas dizem, aquela pessoa diz o que mesmo? Não deixe eu entrar na carne. A carne já está dentro da pessoa há muito tempo. Não existe isso para cristão. Um cristão que desceu as águas e levantou uma nova criatura, não afogou a velha, não. A velha está junto. Aleluia. Mas a gente precisa mudar, irmãos. Eu falo isso que é todo dia, constantemente. Eu lutando com a minha natureza. E eu digo assim, Senhor, eu sou má. Deus, eu não presto. Eu falo isso para Deus. Porque Ele me conhece mais do que eu. Eu digo, Pai, mas me ajude. Porque eu não valho nada, Senhor. Eu vou falar de minha colega do trabalho, mas eu olho para ele e digo, meu Deus, eu sou tão pior. Né? Por que eu vou me fazer de vítima? Se eu sei quem eu sou. Aí eu vou diante de Deus e falo, Deus, o Senhor não está vendo o que estou fazendo comigo. E dentro do meu coração eu estou maquinando mal contra essa pessoa e disse, ai meu Deus. Eu não faço oração, viu? Aquela oração que a gente faz assim, pega, Senhor, porque Ele já me pegou por isso, eu não faço mais. Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo. Ele está. E Ele está vendo seu coração maquinando aí o mal contra a pessoa. Você não vai nem fazer, mas já está maquinando. O pecado já está aí, pensando. Aí o Senhor faz tudo ao contrário. Aí o Senhor, Ele não castiga a pessoa, mas Ele te dá um ensinamento através da vida daquela pessoa. Assim, é verdade, Deus, eu precisava ver isso para poder aprender que o Senhor não é um Deus castigador, não. O Senhor age da sua maneira e o Senhor acaba ensinando a pessoa e a gente. Voltando a palavra para eu encerrar. Para ser indesistível, você não precisa ser um super-herói. Mas precisa ter princípios. E precisa ser alguém que não aceita desistir
diante das dificuldades. Pois um indesistível sabe que ele deve lutar e seguir sempre adiante, não importando o obstáculo que está à sua frente. Uma das principais características de um indesistível é que ele jamais negocia seus princípios. Um indesistível nunca retrocede. Olha para o seu irmão do seu lado, é a última frase que eu vou dizer agora. Olha para o seu irmão do seu lado e diga assim, ó, nunca retroceda. E diga assim, ó, seja um indesistível. Diga de novo, seja um indesistível. Diga mais uma vez para encerrar, seja um indesistível. E as palmas louvam.